30 dias, 30 operações, dia 8. Começaremos com esta seguinte operação aqui, ó, Elliott de VEG. Percebe como D, ou seja, é uma corretora, um player que já apareceu nesse ativo outras vezes, montando posição, desmontando posição, deslocando o preço, fazendo um bom movimento. Então a turma já conhece, inclusive a Thaís até comentou aqui, opa, tava sumidinha. Ou seja, já tem um certo histórico. A gente tem o superpoder, que a gente brinca, de já conhecer alguns players que operam em determinados ativos com os mesmos padrões. Isso traz uma facilidade enorme na hora da gente operar e poder ter uma certa previsibilidade, da gente operar com mais confiança, com mais firmeza, porque afinal de contas a gente já sabe mais ou menos como que aquele player atua. E se você não sabe, pode fazer como o Gustavo e perguntar na comunidade. Ebov, não conheço a fama dela ainda. E aí todo mundo que opera no dia a dia, que já sabe, que já viu esse player atuar, vai comentar, responder, te explicar e automaticamente você também estará com essa informação. Nós vamos começar a ver o replay aqui exatamente ontem, 16h25, para mostrar para vocês essa operação. Antes de focarmos no fluxo, vamos dar uma olhadinha no gráfico. Quero que vocês vejam aqui comigo. Um ativo que estava em tendência de queda, caiu bastante, já estava caindo mais do que mais ou menos 2,5% no dia. E estava começando um movimento de alta. É a primeira vez, se vocês separarem aqui, que rompe a média de 21, por exemplo, que é a média que eu uso para um acompanhamento maior de tendência. Tem a de 9, tem a de 21. Grafistas, vocês que gostam de médias, podemos usar e juntar as duas coisas, tá? Eu uso muito o gráfico para me orientar em cenário, em perspectiva, em intensidade do fluxo, em tendência. Então a gente junta as duas coisas. Então vamos olhar o fluxo sabendo disso daqui. É o primeiro momento que a gente teve uma lateralização em região de fundo e um início aqui de uma força compradora. Não tá com muito zoom no gráfico, mas a gente consegue ver que são candles de um pouquinho mais de força, extremamente compradores, rompendo aqui essa região que não tinha acontecido em nenhum momento do dia. Chegamos então no fluxo, quero que vocês observem aqui o Times em Trades, afinal de contas, a Elliott estava com um algoritmo atuando de maneira ativa. Se a gente ver aqui no book, praticamente não tem ordens de Elliott, mas se eu olho no Times em Trades, fluxo comprador, praticamente só ela. Interessante de vocês olharem, a gente sempre olha isso no fluxo. O player compra com que frequência, com que intensidade, com que velocidade? O player compra em quais níveis de preço? E aí vocês podem observar aqui junto comigo que ela está comprando o tempo inteiro. O tempo inteiro tem ordens da Elliott. E ela boleta em vários níveis de preço. 29, 28, 30, 31. E agora a gente vai acompanhar para ver se ela vai continuar boletando em níveis acima. Ou seja, ela compra só até o 35 ou ela compra 35, 36, 40 e a gente vai acompanhando para ver até onde esse player compra. Se esse algoritmo tem um limite, então, porque isso acontece nos algoritmos dos grandes players, quando eles vão configurar o algoritmo, eles podem dizer, quero comprar 500 mil ações de VEG, mas eu aceito comprar apenas até os 52,50. Não pago mais do que 52,50. Então a gente vai vendo com que frequência e intensidade até onde ela compra. E assim, surfando esse movimento junto. E se a gente puxa a evolução no tempo aqui, olha que interessante. Vamos filtrar a Elliott. Tava parada e agora começou a comprar com bastante intensidade. Olha como a linha dela fica completamente reta para cima, mostrando bastante intensidade, urgência, velocidade na montagem de posição. Montou aqui já 100 mil ações. E aí se a gente compara com a Genial aqui, por exemplo, também fez um movimento bem rápido no início do dia, parou, outro movimento rápido durante o início do dia. Então os maiores compradores aqui, os dois maiores compradores comparados com ela. Olha a velocidade com que ela está comprando. 5 minutos depois, às 16h30, por exemplo, eu vejo a Elliott comprando aqui, ó, 34, já chegou a boletar aqui, ó, 36, 37, o que me mostra até agora que ela ainda não teve um ponto de parada. Ela aceita pagar onde o preço está. Continua comprando com a mesma, olha, aumentando a frequência, aumentando a velocidade. Continua comprando aqui sem parar, não diminuiu o ritmo. Então a gente segue dentro desse trade, surfando o movimento e acompanhando a Elliott. Ai, Letícia, mas e o player e a Ágora que tá aqui? Gente, fluxo você tem que saber para onde olhar, onde concentrar a sua atenção. Um dos principais erros de quem quer começar a aprender leitura de fluxo
é querer olhar para tudo ao mesmo tempo, querer ver todos os players, olhar para todas as ferramentas, olhar para tudo que está acontecendo. A gente precisa de seletividade visual. Eu ensino muito isso, na verdade é um dos principais pilares lá no início da minha metodologia dentro do Vivendo de Ações. Para onde eu devo olhar, por que eu vou olhar ali, porque eu vou concentrar ali, naquela ferramenta naquele momento, ou naquele player, por que eu vou olhar aquela. Sem método, botando na tela e querendo acompanhar. Gente, isso aí enlouquece, vai te enlouquecer, você vai ficar cansadíssimo, cabeça, nossa, não vai aguentar mais nada e você não vai ter lido o fluxo. Alguns minutos depois, 16h50, olha como segue o fluxo. Elliott boletando, e agora chegou outros parceiros, outros players juntos, mas boletando em todos os níveis de preço, já tá lá no 60, com a mesma intensidade, com a mesma frequência, e aqui embaixo a gente consegue ver o movimento que aconteceu até agora. Até que temos aqui, ó, Elliott, ela diminui um pouco a frequência, a gente vê que não tá mais com aquela mesma frequência, e, ó, Elliott, diminuindo, até que chega um momento por volta de 17h16 aqui, ó, que ela para de comprar. E aí aqui, opa, meu mouse, aqui a gente já começa a não ver mais Elliott comprando. Olha o baita movimento que ela fez, levou ali até a região da VWAP, depois parou de comprar.